A conferência da professora Andréia terá como tema a deseducação e a quarta revolução industrial. Por favor, com a palavra, professora. Boa noite, quase. É uma alegria estar aqui. Vi tantas pessoas conhecidas, fiquei muito feliz de reencontrar tantas pessoas, tantos amigos. Já inicio pedindo desculpas, porque comeram metade do meu tempo. E porque, obviamente, a minha exposição não vai chegar aos pés de Murilo e Fernanda, que vieram aqui para falar de coisas tão elevadas, né? E eu quero falar com vocês hoje sobre o que nós estamos vendo no dia a dia da educação. Eu sou professora há quase 20 anos, 12 desses 20 anos no sistema público de ensino, e sou professora de língua portuguesa, de língua inglesa, trabalhei com crianças, jovens e adultos durante esses anos todos. E durante todo esse tempo a gente trabalhou com uma educação já deturpada. A gente entra na sala de aula e a gente pega o nosso diário de classe e a gente pega um giz e um apagador para tentar fazer algum milagre numa coisa que já está totalmente deturpada, totalmente desconstruída e totalmente roubada. Eu não tenho outra palavra para dizer, porque a educação foi roubada pelas ideologias, sejam elas de que lado forem. A educação foi roubada. E eu entendo que estes congressos, que este trabalho que tem sido feito em diversos lugares, de criação de escolas, de formação de professores, isso está acontecendo num verdadeiro combate contra esta desconstrução que a educação tem sofrido. E eu entendo mais ainda que as pessoas que estão aqui e que se propõem a estudar sobre esse tema sabem que essa desconstrução está na cara delas. Isso está evidente, isso está na nossa cara. E também entendo que a gente não consegue fugir disso se isolando em ilhas. Não dá para fugir do que está acontecendo na educação mundial, porque não é só no Brasil, se isolando em pequenos grupos, sem conhecer a verdade. Então, a minha intenção é falar com vocês hoje de algo que é muito tangível, porque está na nossa sala de aula. Se eu não sou professora, está na sala de aula do meu filho, mas está na nossa realidade no dia a dia. Eu gostaria de passar, por favor. A gente está trabalhando o seguinte. Enquanto eu ouvia, né, aqui a Fernanda e o Murilo, e eu já ouvi essa palestra do Murilo algumas vezes, e eu vou precisar ouvir mais algumas 20, porque ela é muito densa. E tem uma coisa que me chama muito a atenção neste estudo minucioso que o Murilo faz a respeito da usúria como base de toda a desconstrução que nós estamos vivendo hoje, que é a degradação do homem. A educação nada mais é do que um processo pelo qual o homem vai reconstituindo a sua natureza decaída para que um dia ele chegue à contemplação. Esse é o processo educacional. E a gente está vendo uma anti-educação, porque nessa educação que nós temos nas escolas hoje, o homem, a natureza humana vai se degradando até não ser mais humana. E a ideia de toda essa tecnocracia na educação é, de fato, ir fazendo essa degradação humana até você não ter mais um olhar para o homem como um composto que ele é, de corpo, alma e espírito. Eu queria, então, falar com vocês que muitas vezes a gente fica se perguntando por que isso tem acontecido. Eu sei que tem alguma coisa errada, Andréia, mas eu não consigo ver o que é. Olha, o meu filho chegou com alguma coisa falando sobre ideologia de gênero, mas eu não sei o que é. O que é o seguinte, nós precisamos, né, entender agora o seguinte, lembrando da palestra do Murilo e da Fernanda, e entendendo que eles querem formular uma nova ordem, eu não gosto deste termo,
mas é uma nova organização social em nível mundial. E essa nova organização consiste em criar uma nova sociedade. E essa nova sociedade tem de ser uma sociedade apta para existir no mundo novo que vem chegando. Que aí sim é o mundo das novas tecnologias, é o mundo da velocidade tecnológica inimaginável. E isso dentro da escola tem rosto. E o nome e o rosto que a gente vê, o nome dele é uma revolução na educação. E essa revolução na educação, ela serve para quê? Eu fiz algumas anotações enquanto o Murilo e a Fernanda estavam falando. E uma coisa interessante é o seguinte: você vai ter uma nova sociedade, mas as pessoas que estão aqui agora, neste momento, não servem para esta nova sociedade. Como que eu vou modelar, configurar essas pessoas? Desde o berço. É na educação. Mas isso não é uma descoberta deles. Eles estão usando descobertas feitas, muitos anos atrás, pelos revisionistas marxistas que entenderam que a escola era um local de reprodução do status quo. Eles só estão pegando teorias que já existiam e estão aplicando. E eles são muito mais eficazes em aplicar essas teorias. E isso é que a gente precisa entender de fato, né? Então, o que eu pretendo mostrar é o seguinte: que isso é uma agenda de proporções globais. A gente está falando de uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que tem a base na educação, mas está refletido em todos os outros lugares, sobretudo no que eles chamam de indústria. Mas quando a gente vê que já tem escolas trabalhando, por exemplo, com a gamificação, a gente sabe que essa escola já aderiu a este novo momento. Todo mundo conhece o termo de gamificação. Se não conhece, a escola mais próxima de você vai trazer para você ver. Sobretudo as particulares. A rede privada tem uma ânsia muito grande em sair na frente, principalmente em questões em avanços tecnológicos. Né? Então, a magnitude dessa agenda ela é tão grande e ela é tão prejudicial para toda a população que eu vejo que o tempo é muito pequeno, é muito curto, mas que todas as pessoas deveriam saber disso. E, gente, olha assim, o que é isso? É uma operação de controle comportamental que encontrou na educação a sua plataforma ideal para colocar isso em prática. E a gente vai vendo essas coisas, muitas vezes sem se dar conta, no dia a dia da sala de aula. E isso daí vem de muitos anos, obviamente, mas foi colocado com muito mais agressividade, acho que o termo seria esse, de 2 anos para cá. Estes 2 anos de reclusão serviram para avançar a agenda tecnocrata, financista, em mais de 10 anos. Eles conseguiram em 2 o que eles deveriam fazer em 10. Então, o que eu quero deixar claro, tudo isso já estava sendo gestado, não foi algo que foi feito ano passado. Tudo já estava sendo gestado. Dessa maneira, fica difícil a gente achar que as pessoas não tinham planejado fazer o que estão fazendo. Eu acho que essas 2 palestras anteriores serviram para a gente ver que nada é por acaso, né? Eu sempre olho com muito assim, é muito ingênua a pessoa que acha que todas essas coisas acontecem por acaso. Não acontece, certo? Então, essa agenda de controle comportamental está em ação desde 2016 e foi com mais força implementada a partir de 2020 por causa dessa reclusão mundial, né? As pessoas pararam de sair, pararam de ir à escola. Pode passar para o próximo slide, por favor?
Esse trabalho que ele é desenvolvido minuciosamente, ele é desenvolvido para moldar, modificar e dominar a economia global, né? Todo esse trabalho de usura, toda essa proposta usurária que o Murilo trouxe para a gente, tem um fim. Mas eles precisam de instrumentos, né? E agora ele chegou num ponto mais agressivo, que é o que eles chamam da Revolução 4.0. E isso significa que a velocidade com a qual as máquinas estão substituindo os homens, ela é quase inimaginável. E assim, quando a gente fala dessa revolução, é muito possível, na verdade é muito provável, que muitos de vocês já tenham ouvido sobre ela e achado uma coisa muito boa. Ora, quem não ia querer que pudesse, num piscar de olhos, falar, né, na forma de, sei lá, de um holograma? Não sei se vocês viram, eles estão em testes com isso já, né? Então, a realidade virtual, ela já é muito tangível. Muito tangível. A internet das coisas também. Eu sempre fiquei assustada, né, com aqueles filmes futuristas em que você chega, bate palma e acende a luz, bate palma, abre a geladeira, sei lá como que, né? Eu acho que é muito assustador isso daí. E para mim é sempre muito antinatural. E o que a gente vê, muitas pessoas achando que é muito bom, que pode trazer uma boa dose de confiança e segurança na hora de ensinar, eu digo que não é. Quem está na sala de aula, e isso é uma coisa de experiência mesmo, tem que admitir isso, né? Eu acho que é muito importante a gente admitir isso, e eu admito isso enquanto professora, sem nenhum constrangimento. Tablet não melhora a educação do meu aluno. Informatização de sala de aula não melhora a educação do meu aluno. Então, essas falácias que vão conquistando os professores mais desgostosos, que vão conquistando as escolas nas periferias, que vão conquistando os pais mais desejosos para que os filhos aprendam, são só falácias. Elas não passam de falácias. E elas são dessa maneira porque eles precisam adocicar o discurso para que ali, enquanto eles estão dizendo uma coisa, a outra coisa esteja sendo implantada nas costas de todo mundo. E cada melhoria dessa, cada avanço tecnológico, ele tem um preço. E, gente, não se iludam, o preço é como um agiota que cobra uma dívida. É assim que eles cobram. E se eu pudesse fazer uma analogia, a cada avanço desses, é um pedacinho da alma que se vai. E se eu, enquanto católica, sei o que é educação, e que a educação tem a ver diretamente com a educação da alma, tem alguma coisa errada se eu aceito toda essa ideologia tecnocrata, achando que eu vou ajudar o meu aluno. O meu aluno não é minha cobaia. E eu não posso ser cobaia de um sistema desses. Os pais dos meus alunos não são cobaias. E eu não tenho o direito de eu mesma achar que uma revolução industrial, neste nível de tecnologia, é capaz de sanar décadas de educação desconstruída por ideologias, décadas de educação desconstruída por políticas irresponsáveis. Eu não tenho esse direito. O que eu preciso saber é que é preciso que eu estude a fundo, porque é isso que é o estudo da educação. Você estudar até encontrar as causas primeiras daquelas coisas. As causas primeiras daqueles problemas. Hoje o que a gente tem de educação é só problema. Então, o que acontece? Toda essa revolução tem uma intenção. Essa intenção é a reconfiguração completa do ser humano. Não é à toa que se falam hoje em transhumanismo e pós-humanismo. Se fala hoje com mais clareza, já se falava há algum tempo. E a ideia é essa mescla
tão perfeita de homem e máquina, de realidade virtual ou realidade aumentada, e cada vez mais um descolamento do homem daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real, daquilo que é tangível, que nós estaremos daqui a alguns anos numa situação em que o homem sequer vai conseguir pensar. Olha, eu estou dizendo daqui a alguns anos, hoje a gente já vê isso em algumas situações. Geralmente eles foram eleitos. Não é? Então, nós estamos numa situação gravíssima da educação, e se a gente não se atentar para as causas primeiras, a gente sempre vai ficar naquele discurso superficial de esquerda contra direita, de pedagogia tradicional com a pedagogia construtivista. Esse não é o nosso debate. O nosso debate é: eu estou lutando contra ideologias dentro da educação que querem dissolver a identidade humana, até dissolver aquela alma, para que essas pessoas sejam perfeitamente moldáveis num novo cenário mercadológico mundial. Hoje toda a educação é mercadológica. E eles não são burros, eles usam os instrumentos das ideologias identitárias, das militâncias. Hoje o grande mote, principalmente quem está na sala de aula, sabe que é a sustentabilidade. Sustentabilidade é diversidade. Se o seu aluno não entende sustentabilidade e diversidade, professor, você está errando. Professor, o senhor precisa fazer uma reciclagem urgente. Vamos fazer uma formação de professores. E é assim que vai funcionando a formação de professores deste novo tempo. Vocês não são mais condutores. Vocês não conduzem mais o aluno ao conhecimento, à verdade. Vocês são tutores. A gente se coloca ali numa posição de orientador, porque o protagonismo é dos alunos. E vejam que maldade. A pessoa que disse que o aluno é protagonista do seu conhecimento, ela é maldosa. Como é triste ver um aluno tateando no escuro, sem norte. Quem está na sala de aula sabe disso. Durante esses quase 20 anos de sala de aula, quantas vezes eu me deparei com alunos totalmente analfabetos no terceiro ano do ensino médio? Quantas vezes? Mas existe dentro daquele aluno uma gramática já nascida com ele. Não é isso que dizem? Ele já tem dentro dele todas as ferramentas para construir conhecimento. Parece que as ferramentas estão quebradas. Porque o conhecimento não vem. Não é assim que se faz conhecimento. E que dó, né, de toda essa teoria socioconstrutivista, esse arcabouço maluco de inúmeras teorias dissociativas que usam a educação para disseminar psicologismo dentro das escolas, né? Então, na verdade, toda essa revolução significa o seguinte: eles estão agora usando as crianças dentro do sistema escolar como porta de entrada para implementar essa agenda. Só que isso não é tudo. Eles estão também fazendo uma forma de trazer toda essa agenda para os pais. Certo? Então, vai aqui um alerta ao pessoal que faz educação domiciliar também. Porque acontece o seguinte: hoje você não tem nenhuma regulamentação no Brasil, certo? Mas existe agora um trabalho
principalmente promovido pelo CASEL, que é o Centro de Educação Socioemocional nos Estados Unidos, que é trazer todas as competências socioemocionais para serem aplicadas às famílias. Todas as famílias. E aí você imagina, uma vez regulamentando, de repente, se isso pode entrar como condição. E aí está lá dentro. E eu já vi muita gente elogiando toda essa questão socioemocional, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Então, na verdade, já há algumas décadas, essas pessoas têm tido uma sanha paranoica, né, de causar rupturas na educação. Então, gente, olha só, seja em qualquer pedagogia, se a gente for procurar e for estudar a história da pedagogia, a tradição pedagógica mundial, a gente vai entender, por exemplo, que as pedagogias, né, a pedagogia naturalista, por exemplo, ela foi financiada. Um dos grandes financiadores da pedagogia naturalista foi a Fundação Rockefeller. A pedagogia, né, que eles chamam hoje as metodologias ativas, que é um produto do escolanovismo, lá de John Dewey, foi extremamente financiado pela Fundação Rockefeller. Dewey, inclusive, né, trabalhou muitíssimo com alunos do Wundt, que era um psicólogo alemão, um médico alemão, e que Wundt é considerado o pai da psicologia experimental. E ele altera todo o conceito de psicologia, e ele começa a operar na psicologia com um novo conceito. Ele funda um novo conceito de psicologia, e essa psicologia esquece o seu conceito fundamental, que é o estudo da alma humana, e ele começa, então, a trabalhar com o estudo do cérebro, as sinapses nervosas, os estímulos e respostas que o homem pode dar. Então, essa é a nova educação que começa. Por quê? Porque, de repente, essa psicologia experimental, ela entra em todos os departamentos de educação americano e depois ela vai para todos os departamentos de educação no mundo. E Dewey foi um dos responsáveis por isso. Aqui no Brasil, o grande seguidor de Dewey foi Anísio Teixeira. E Anísio Teixeira traz para o Brasil as metodologias ativas. Então, você já tende, para o escolanovismo, a educação, ela tem que ter função. Ela tem que ser prática, pragmática. E aí, para ele, essa coisa de estudar latim nas escolas era perda de tempo. Ou como estão dizendo hoje, né, muita perca de tempo. E aí, todo o movimento escolanovista trabalhou, gente, foram aclamados pela crítica nacional. Se você falar de Anísio Teixeira hoje, é sentença de morte. Não tanto quanto de Paulo Freire, mas ainda é sentença de morte. Se você fizer a tríade Florestan Fernandes, Anísio Teixeira e Paulo Freire, aí você é esquartejado em praça pública. Não é? É uma esculhambação do começo ao fim, porque todo mundo, os professores, pararam de ser formados em filosofia da educação e começaram a ser formados em militância didática. Gente, a faculdade de pedagogia hoje é militância didática. Eu me recuso a usar um texto do Libânio nas minhas coisas. É militância didática. Pois então você tem todo esse trajeto em que o Wundt recria, ele dá nova vida a uma psicologia, essa psicologia experimental. A psicologia experimental é altamente entendida por Dewey, que trabalha uma nova forma de trazer a educação dentro dos colégios, e essa nova forma é usando as metodologias ativas, ou seja, o aluno passa a ser o protagonista na educação. Vocês já perceberam como funciona isso? Todos os alunos não são protagonistas? Sim! Não é? Como deu certo? Vocês não viram? Vocês estão equivocados. Vocês precisam de reciclagem. Está entendendo? Tudo isso, veja,
toda essa gradação chegou até hoje. Então, eu acho que a gente não pode ter a ilusão de que essa revolução industrial, essa educação 4.0, ela não é uma nova coisa. Pelo contrário, ela é todas essas teorias pedagógicas turbinadas. Eles não são bobos, eles estão usando tudo isso, todo o caldeirão disso tudo, na escola hoje. Certo? E eles estão trabalhando bastante. Eles trabalham muito mais do que a gente pode imaginar. E aí, gente, eu acho que olhando para isso, a gente chega num momento que o Murilo trouxe aqui sobre o capital humano. E o capital humano é uma teoria econômica que foi transferida para a educação. Então, hoje, o que é o nosso aluno? Ele é considerado uma moeda, não é a educação que é uma moeda. É o aluno, é o tesourinho. Porque o Murilo usou um termo muito importante e interessante, ele é alienado, é a alienação deste aluno. Porque se espera que lá... por quanto tempo que eu tô olhando esse aluno aqui, em quanto tempo ele vai me dar o retorno de um investimento, até quando ele vai poder trabalhar para o meu mercado, até quando ele vai suprir a minha necessidade de aumentar o PIB mundial. É a alienação deste aluno. A educação hoje, ela é um processo de alienação do aluno. E está acontecendo a partir da educação infantil. Não está ali no ensino fundamental, não está no ensino médio. É na educação infantil. Esse termo do capital humano é muito bem retratado dentro da educação pelo Joel Spring. Ele é progressista, mas ele entende bem como que esse mecanismo do sistema financista, do sistema financeiro internacional, entrou na rede escolar. E como que ele está fazendo com a pedagogia para conseguir alcançar o seu objetivo, que é ter, no final, cidadãos 4.0. Certo? Qual que está aqui? Pode mudar, por favor? Pode mudar. Muito bem. O que acontece? No ano de 2016, houve uma conferência do Fórum Econômico Mundial, e lá eles entenderam que o Brasil... Entenderam não, né? Após uma aferição dos dados, o Brasil ficou lá para baixo do 73º no conceito de capital humano, né? Mundialmente falando. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver a seguinte tese. Estes países que estão com o índice de capital humano baixo é porque eles têm uma educação ruim. Gênios. Mas olha só o gênio, o que eles disseram. Sabe por que a educação é ruim? Porque ela é baseada no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Não dá para trabalhar mais com desenvolvimento cognitivo. Uma educação de base cognitiva, ela não está funcionando. O que pode funcionar agora é nós trabalharmos uma educação de base emocional, social e cultural. Então é preciso que os sistemas de ensino sofram uma mudança. Eles decidiram, então, num relatório, que os sistemas de ensino do mundo deveriam mudar. E eles deveriam mudar de modo a abraçar esta nova mudança. O que eles queriam, né? Acontece, coisa interessante, em 2016, após essa conferência, aqui no Brasil, um moço chamado Rocieli, que era, na época, o secretário de Educação Básica do MEC, hoje ele é vosso secretário de Educação Básica? Vosso, eu me recuso. Vosso. E Rocieli sempre foi ligado ao Banco Mundial, à ONU, à Unesco, sempre foi, trabalhou com conselheiros o tempo todo. O Rocieli
agilizou aqui no Brasil uma medida provisória na gestão Temer. Essa medida provisória era a medida provisória 746 de 2016, pasmem, logo depois do Fórum Mundial dizendo que os sistemas educacionais tinham que mudar. Nessa medida provisória estava previsto o quê? O novo ensino médio. O Brasil de joelhos diante das orientações e diretrizes internacionais. O Brasil, de joelhos, fez uma MP. Nesta MP, gente, passou mel na boca de todo mundo. Sabe por quê? Porque tem uma coisa aqui que é muito importante falar, nem que não deu tempo de eu não falar as outras coisas. Como tem gente que é orgulhosa nesse país e se recusa a estudar verdadeiramente um assunto e cai na lábia de qualquer lobista que chega no gabinete dele. É um bando de político orgulhoso que não coloca que não senta para estudar. Quaresma, não posso. Eu não posso. Que não senta para estudar. Chega qualquer lobista naqueles gabinetes. Se for lobista bem aparentado, então, ganha no mel. E não tem, gente, isso é um fetiche, só pode ser, de você subir num palanque e falar de educação e encher a boca para falar que você deseja para essa nação uma educação pública, gratuita e de qualidade. Não, é fetiche, porque é vazio. Se você sentar com qualquer um ali, e eu faço uma ressalva a uma deputada que trabalha arduamente contra isso, que é a deputada Cristonieto, e que senta, e eu digo que senta porque estuda com a gente. Quantos desses parlamentares sentam para estudar? E aí você pergunta para eles qual que é o problema de se instaurar um sistema nacional de educação e ele não vai entender. Ele vai dizer assim, se você chega assim, ó, tem que fazer teste, tem que fazer o Maquiavel pedagogo com esse povo. Entendeu? Chega lá, deputado, senhor senador, o senhor é da Comissão de Educação, queria fazer uma pergunta para o senhor, o que o senhor acha do Sistema Nacional de Educação? Oh, muito bom. Muito bom, todo o meu mandato se deve em razão deste feito. Nós queremos garantir educação para todos. Aí você vai dizer, né? Então o senhor não sabe o que é o Sistema Nacional de Educação. Mesmo porque não vai ter educação para todos, né? Vamos combinar? Vocês entendem que, na verdade, o que acontece? Tudo isso, todo esse trabalho da medida provisória lá de 2016... resultou nesse novo ensino médio. Mas, Andréia, esse novo ensino médio não é bom? Não. Não. Este novo ensino médio maqueia todo o problema do ensino médio nacional. Os mais novos podem não ter essa clareza, mas há muitos anos, ninguém nunca soube para que serviu o ensino médio. O colegial. Tanto que nunca soube que ninguém sequer tem coragem de falar dos acordos do MEC com a USAID, quando eles vieram para cá tentar transformar o ensino médio em ensino técnico. Década de 70, talvez. 60. Então, assim, ninguém tem essa coragem e muitas pessoas têm medo de chegar nessa parte da história. Por algum motivo que eu desconheço, as pessoas têm um pouco de medo dos militares. Não sei qual motivo. E então, nós somos a pátria, essa música do exército. Então, assim, a gestão Temer, então, foi a responsável pela implantação do novo ensino médio. Pela implantação, não, pela aprovação da medida provisória, que resultou na implantação, que em muitas escolas começou no ano passado, em 2021.
mas para a maioria está começando este ano. Então, para a maioria das escolas, este ano, em 2022, as crianças do primeiro ano do ensino médio começam com essa nova realidade deste novo ensino médio. E o que é esse novo ensino médio? É uma tentativa de modelar o ensino médio à universidade. Eles falam de uma questão técnica, de um ensino técnico e tal, e não é que eu seja contra o ensino técnico, mas o ensino técnico não resolve os problemas da educação. O ensino médio agora, este novo, é dividido entre os itinerários formativos, e esses itinerários formativos têm ali suas ramificações, e é dividido entre a área básica, né? Que são assim, e mudou. Também, na verdade, você não chama mais as disciplinas, você chama por áreas do conhecimento. Ciências humanas, ciências, linguagens e suas tecnologias. Então, mas o que mais me importa neste momento, porque eu tenho só mais 20 minutos? 30? Tudo bem. E o que mais importa neste momento, que para mim, é o que tem vindo com mais força, e até na educação infantil, que são as soft skills. E que a gente pode chamar de competências socioemocionais, porque as soft skills elas trabalham também com o meio empresarial, trabalham dentro das empresas, nos RHs. Então, se você ainda não fez uma dinâmica de soft skills, vai fazer. Certo? Bom, o mesmo... deixa eu ver. Pode passar, por favor? Pode passar. Isso. As competências socioemocionais, elas foram criadas já há muitos anos. Quem leu aqui o livro da Charlotte Iserbyt vai saber, porque ela fala um pouquinho. Como ela é muito documental, então é mais difícil de entender. Mas o Maquiavel pedagogo, Pascal Bernardin, fala muito bem no livro, só que em formas ele denuncia como uma agenda psicológica, uma revolução psicológica, né? Mas as habilidades, as competências socioemocionais, elas já estão no meio educacional há algumas décadas. No entanto, em 94, elas tiveram ali uma aparição oficial, e em 2016, eles tiveram a brilhante ideia de levar para todo o mundo essas habilidades, essas competências. E isso vem acontecendo em inúmeras escolas. Gente, sinto muito, mas, por exemplo, a Escola da Inteligência do Cury é baseada e é uma escola amiga da Unesco na promoção, Augusto Cury, na promoção das competências socioemocionais. E aí eu sou obrigada por ética, para dizer para vocês que essas competências socioemocionais, elas não são, senão o arremedo maligno das virtudes. As competências socioemocionais são as novas virtudes de uma nova ética global. Esta nova ética global já foi falada, gente, na década de 70, com a Carta de Belgrado, quando eles dizem abertamente, é público, inclusive o exemplar que eu tenho está no MEC, no site do MEC, é público. Nesta Carta de Belgrado, eles falam que o mundo precisa de uma nova ética global. Essa nova ética global, como eles têm medo de falar moral assusta, essa palavra assusta as pessoas, principalmente esses. Eles querem uma nova ética. E o que é essa nova ética? O que faz parte dessa nova ética? Essa nova ética global, ela trabalha com cidadãos que são altamente ativos, e aí a gente pode dar o nome de ativistas. Estes cidadãos, eles vão olhar para você se você jogar um papelzinho na rua e chamar a polícia. Óbvio que não precisa jogar papel na rua.
mas são cidadãos altamente controladores, porque eles serão os olhos desta nova ética global. E é a escola que está formando isso. E as competências socioemocionais são a base para se formar isso. Então você tem ali, dentro das competências, o que eles chamam de Big Five, que são estes daqui. Eu vou depois deixar disponível os slides, e eles são muito pouquinhos, são bem pequenininhos também, bem concisos, e vocês vão pegar, porque eu deixei a referência em todos eles. Né? Então, vocês vão perceber que eles têm aí 5 portas de entrada para trabalhar as competências socioemocionais. Todas elas são perigosas. A mais perigosa é uma que eles chamam de abertura ao novo. Dentro das competências socioemocionais, eu não sei se vocês acompanharam toda a discussão nos Estados Unidos, quando da eleição de um novo governador, foi na Virgínia. E os pais, eles simplesmente se revoltaram contra a educação local, contra os conselhos de educação, porque dentro das competências socioemocionais, os professores e as escolas estavam usando para ensinar teoria crítica racial e gênero. E os pais ficaram revoltados. E foi, então, feito contra os pais uma denúncia por esses conselhos ao Escritório de Defesa Nacional, nos Estados Unidos, dizendo que esses... Como que é? Secretaria, né? E acusando os pais que estavam contra essas coisas na escola de terroristas. Porque os pais não deveriam se meter na educação dos filhos. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tudo isso, lógico que você tem um longo caminho da vaca indo para o brejo nos Estados Unidos também. O Common Core sedimenta uma desgraça educacional nos Estados Unidos. Não é diferente aqui com a BNCC. Não é diferente. Mas, e além disso, você tem, então, todo o trabalho de dissociação da família da educação. E as competências socioemocionais são essas novas virtudes, como uma missa satânica, que é um arremedo, né? Elas são as virtudes invertidas. Porque o que vai ser virtude para esse pessoal, nessa nova ética global? Não desmatar. O que vai ser virtude? Ser a favor da diversidade. O que vai ser virtude? Ter crédito social lá em cima. Vocês estão entendendo que é, na verdade, um arremedo daquilo que é virtude? E não para por aí. O Stephen Rockefeller criou um centro de espiritualidade na educação que vai chegar aqui no Brasil em 2023. Qual que é a intenção desse centro de espiritualidade na educação? Fazer com que os alunos olhem para uma nova realidade espiritual sem religião. Está escrito, está escrito. Foi criado pelo Stephen Rockefeller. Quem não leu o livro do Monsenhor Sanaúra, o querido Monsenhor Sanaúra, Poder Global e Religião Universal, precisa ler. Essa nova espiritualidade, essa nova religiosidade, né, que é sem religião, ou seja, né, eles querem destruir toda a raiz de cristianismo que existe nessa terra, porque a única civilização que se manteve, que se construiu de maneira exemplar foi a civilização cristã. Então eles precisam primeiro parasitar a nossa civilização e depois substituí-la. E a escola, a educação, é a plataforma deles. É essa plataforma. As competências socioemocionais, embora falem que é muito bonitinho liberar as emoções dos seus filhos nas escolas, pelo amor de Deus, sai daqui. Quem que é você para liberar a emoção do meu filho dentro da sala de aula? Vai liberar a minha, né? Liberar a emoção do meu filho? Agora, eu pergunto para vocês, assim, pensem com coração. Nós queremos aqui paz. Isso é real, tá? Estou fazendo um teatro aqui, mas é real, baseado em fatos reais.
Pai, nós estamos aqui porque estes 2 anos foram anos de luto para as crianças por causa do Covid. Então, nós precisamos fazer com que essas crianças exponham o luto delas aqui na escola. Por quê? Vocês são carpideira? Vocês sabem o que é carpideira, né? Tá bom. Vocês vão chorar para os meus filhos? Então, todo esse trabalho de conduzir, expor e mapear as emoções do seu filho vão virar dados para que eles possam vir com a abertura ao novo, que é um dos Big Five das competências socioemocionais, e ver no que seu filho precisa ser modelado. Fato. O ano passado, todos os professores da rede pública estadual de ensino foram mapeados, tiveram mapeamento socioemocional. Quem é responsável pelo mapeamento socioemocional no estado de São Paulo é o Instituto Ayrton Senna. A dona Viviane Senna é quem é responsável pela coleta de dados mapeados nessas ações. Todos os alunos da rede pública estadual foram mapeados socioemocionalmente. Tudo isso vira dado. E eles sabem muito bem como é que eles vão expor seus filhos. E daqui a pouco vocês também vão ser mapeados, porque os questionários para as famílias vão chegar. Para mim, o ápice deste novo ensino médio, que é uma desgraça, são as competências socioemocionais. Andréia, onde elas vêm? Naquilo que eles chamam hoje de projeto de vida. O projeto de vida, que está dentro do novo ensino médio, é o que vai trabalhar as competências socioemocionais. Eu quero que passe, por favor, eu não vou me alongar muito, um pouco só. Pode passar, por favor? Pode passar. Isso. Muito bem. A ideia toda é essa daí. Entendeu? Ninguém quer um cidadão bonzinho. Todo mundo quer um cidadão global. O que é um cidadão global? É uma pessoa polida e bem educada? Não, é uma pessoa politicamente correta. E é uma pessoa de que maneira? Que vai servir aos propósitos do mercado. Quais são os propósitos deste mercado? Aumento do PIB mundial e financista. Então, na verdade, existem muitas pessoas trabalhando para que você seja um cidadão mundial, um cidadão global. E eles trabalham com um conceito. O pessoal do CASEL, é o Centro de Educação Socioemocional americano, eles trabalham com um conceito que se chama aprendizagem ao longo da vida. Esse aprendizagem ao longo da vida tem um nome, obediência. Então, eles vão trazendo para vocês as novas virtudes, todas essas competências socioemocionais. Quando eles chegam com todas elas e você já está totalmente abraçado e com elas enraigadas, vai ser muito difícil você se negar a cumprir qualquer preceito que eles vão impor. Este é o trabalho que tem sido feito na educação. E aí você vê como que dentro, lá na educação infantil, já tem um trabalho extensivo de competências socioemocionais. E esse trabalho é grave, gente. É grave, principalmente agora. Eu sei que tem bastante psicólogo aqui, e recentemente foi aprovada a legislação e sancionada pelo presidente de um psicólogo na escola. Eu não comemoro. A psicologia que se ensina hoje é uma psicologia que não enxerga a alma humana. Não comemoro. Lutei contra essa lei. Hoje é muito fácil chegar e querer dar conselho dentro de escola. Todo mundo aceita tudo. E, no fim, é todo mundo fantoche. Sabe por quê? Porque todas as decisões educacionais são tomadas fora da escola, são tomadas fora da família, são tomadas fora do Estado. Engana-se quem acha que toda a centralização educacional está no Estado. Não está. São organizações, são instituições que têm lobistas que mandam no próprio Estado. Toda a legislação hoje, toda a legislação educacional é fruto de lobista. É fruto de lobby. Não é fruto de necessidades reais da comunidade escolar. Não é.
Andréia, eu sou de uma escola privada, vai também sofrer os mesmos desmandos. A BNCC é para você também. Lógico, eu sei que tem todo um trabalho que, se está gravando, eu não vou falar, mas a gente depois... Entendeu? A gente não precisa, mas... né? Somos todos cumpridores da lei, do STF. E, então, assim... a gente sabe que as decisões educacionais, elas são centralizadas, sim. Mas é um erro dizer que a centralização é estatal. Não é. Não é. Não é. Andréia, mas está tudo centralizado hoje na União? Num documento. Mas não é a União que decide. Se a gente for pegar, por exemplo, a lei mais recente, que é o Fundeb. O Fundeb, que é o financiamento da educação básica, né? Está centralizado na União? No papel. Quem decide? Não é a União. Já existem conselhos e controle social para o Fundeb. Certo? E esse controle social é feito por entidades, inclusive do Fórum Nacional de Educação, que tem, gente, MST, que tem sei lá quem, para cuidar de educação. São eles que tomam as decisões educacionais no Brasil. Certo? Mas eles tomam essas decisões educacionais não da cabecinha deles, não de discussão deles. Eles tomam essas decisões porque é dada a eles essa incumbência. Eles também são escravos das decisões internacionais. Tudo que a gente está fazendo no Brasil não foi criado no Brasil. A gente virou quintalzinho do Fórum Econômico Mundial. Todas as decisões das escolas, a legislação educacional é Fórum Econômico Mundial. Nós não temos autonomia. E aí, agora, eu vou passar logo, né? Pode passar o próximo, por favor. É isso aí. Eu queria esse daqui. Todo mundo sabe o que é isso aqui? O Murilo quer meu tempo. Espera aí. Não, mas é porque assim, eu cheguei aqui no momento, eu posso dar um testemunho pessoal aqui, né? Eu estive no MEC lá, aquele começo lá do Vélez Rodrigues lá, né? Estive lá como assessor do MEC, vi muitas coisas lá dentro e algumas ficam muito claras, né? Bem no começo, eu conversei com um especialista em educação sobre esse problema, né, da BNCC. Ele era altamente crítico pela baixa qualidade da BNCC. Ele olhou no meu olho e falou assim: só tem um problema, Murilo, eu estou conversando com você, mas esse ministério não vai durar 2 meses. Aí eu, por quê? Ué, o ministro acabou de assumir falando contra a BNCC 2 semanas depois que ele entrou, ele foi participar de um evento do Todos pela Educação, que na verdade é uma instituição paralela da Fundação Lema. E eu vi isso, gente, eu vi como é um tentáculo que é impressionante. É tudo, assim, eles controlaram a estrutura burocrática de como fazer as coisas dentro do MEC, eles estão cooptando, inclusive, a esquerda, né? E chega um momento que, se você entra na máquina pública, você praticamente se convence do seguinte: se eu não me associar a essas pessoas, eu não consigo fazer nada aqui dentro. Tamanho é o poder disso que a Andréia está falando. Quando você está lá em Brasília, você vê claramente que o poder que centraliza aquilo não está em Brasília, gente. Eu garanto por testemunho pessoal, o MEC não manda nada. O MEC só distribui recursos. Quem manda... O MEC é um despachante. O MEC hoje é isso. A estrutura do MEC serve para isso, distribuir recursos. Os poderes que controlam o MEC estão muito mais aqui em São Paulo do que em Brasília. Essas instituições, Fundação Lehman, Todos pela Educação, eles estão definindo tudo o que está acontecendo lá dentro. E a palavra mais sagrada dentro do MEC, gente, a palavra, o bezerro de ouro dentro do MEC se chama Agenda 2030. Todos os joelhos se dobram e se ajoelham quando isso é falado. E um segundo testemunho para passar para a Andréia.
Eu estudei os documentos da OECD sobre educação, né, da Organização de Desenvolvimento Econômico que o Brasil estava postulando. Vocês sabem qual que é a preocupação número 1 da captura de dados deles? Número 1, absoluto. É assim, o Brasil tem ensino técnico? O Brasil tem mestrado? O Brasil tem doutorado? Tem. Qual é a porcentagem de pessoas, qual a porcentagem de mulheres e homens? Se de mulher for maior, tá ok. Se tiver mais homem do que mulher fazendo ensino técnico, fazendo doutorado, temos que ir fazer algo nesse país. Você vê a radiografia, que é o quê? A chave do controle populacional globalista, que é uma das chaves da política dele, é tirar a mulher de casa. Você enxerga, você lê um relatório de 300 páginas e a insistência nisso é total. No Irã, só 20% de mulheres fazem doutorado. Esse é o centro da política internacional educacional, é garantir isso que eles chamam de equidade. Que você tem que ter, no mínimo, 50% de mulheres fazendo doutorado, fazendo mestrado. E você percebe, na hora você percebe, a chave é: faça tudo para tirar a mulher de casa. Ponto. Tenho mais 15 minutos. Estou brincando, estou terminando. Bom, isso é isso mesmo, é verdade. Todo o controle, acho que é uma coisa para complementar isso. O ano de 2019 teve uma atuação importantíssima da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no Brasil inteiro. Quase todas as secretarias de educação dos estados restantes foram formadas pelo pessoal da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E quem forma a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é o Instituto Ayrton Senna. Certo? Então, a gente tem todas essas decisões, na verdade, eles são receptáculos, eles fazem parte de algumas iniciativas internacionais, né, de alguns conglomerados internacionais, junto com a Fundação Lehman. A gente tem vários aqui, gente. Eu acho que os que estão mais em voga são a Fundação Lehman, o Instituto Natura, o Todos pela Educação, o Instituto Ayrton Senna. Mas a Fundação Bradesco, o Unibanco, que é o Itaú, todas essas fundações, Fundação Dorina Novio, é impressionante. Então, são fundações que estão trabalhando com essa carga tecnocrata, porque eles estão sendo os poderes de decisão no país. Eles são o quarto poder, entendeu? Então, Brasília é despachante. O Estado, a gente fica assim com esse ranço liberalista, sabe? Esse ranço de liberal. Porque o Estado não pode ser grande, bibibi, bababó. O Estado não é isso tudo. Porque, na verdade, hoje ele é manipulado por lobby. Hoje é a tecnocracia que tem trabalhado em favor dessa nova realidade global. Certo? Eu vou voltar para terminar rapidinho aqui. Aqui atrás, eu acho que não existe, por inúmeras razões, que eu não vou dizer aqui, porque também não pode, mas não tem tempo, mas eu acho que o Golem, ele é a imagem do cidadão global. Porque o Golem, ele é um ser amorfo e ele é moldado para seguir as ordens do seu amo. E aí depois vocês vão pesquisar, tá bom? Do Golem, porque eu não vou dizer aqui, tá gravando, eu não vou fazer essas coisas, não, tá bom? Mas vocês pesquisem depois. Mas eu acho importante, ele é a melhor imagem do cidadão global. É um cidadão que é totalmente manipulável, é um cidadão que vai ser totalmente dissociado de laços familiares, porque a família está em rota de ataque. Né? Então, para mim, essa é a melhor imagem do cidadão global. Eu tinha pensado antigamente no monstro do Frankenstein. Não é. É o Golem. Né? Eu não sabia. Boa. Olha só, a gente chega... pode passar, por favor? Eu falei de um monte de coisa e eu quero terminar. A gente fala de um monte de coisa ruim que está acontecendo, mas eu odeio terminar as coisas, todo esse tipo de palestra, sem esperança, porque é mentira.
Existe esperança, há esperança, né? Está acontecendo muita coisa ruim, está vindo uma avalanche de coisas na educação, principalmente com essa questão da espiritualidade na educação. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento para o ano que vem. Mas existe esperança. E a esperança, vocês fazem parte dessa esperança. Porque eu vejo nascer, crescer no Brasil inteiro iniciativas de criação de colégios católicos, iniciativas de grupos e associações que estão se formando para trazer uma educação verdadeiramente católica para este Brasil. E a gente só pode falar em educação. Me perdoem, e não precisa perdoar também, mas não dá para falar em educação se a gente não está falando do desejo e do mandamento de Nosso Senhor, que é ir e ensinar a todos. Não dá para falar em educação se não for isso. Aqui educa católico, falta o verso. Né? Aqui educa católico. É verdade. Então, não existe educação sem a gente falar deste mandamento. Eu trouxe esse mandamento para a minha vida, de ir e ensinar a todos, porque é um ato de amor ensinar. É um ato de amor. Tem jeito, gente, tem jeito. Vocês são um retrato disso, tem jeito. Então, eu trago aqui o livro da Educação segundo a Filosofia Perene. Para mim é uma parte importante, lógico que ele é gigantesco e tem muita coisa boa, mas isso para mim é muito importante porque é pragmático. A gente não deve colocar a pedagogia baseada em fins mercadológicos. E o que está acontecendo hoje na educação é que a pedagogia sumiu. O que nós temos é treinamento em sala de aula, treinamento, nós parecemos vários ratinhos de laboratório, cada um em cada nível. É o quê, Murilo? Adestramento. É isso que nós temos hoje. Chamar de educação é uma ofensa. Nós temos treinamento, as pessoas estão sendo treinadas, adestradas, para cumprirem um protocolo de uma nova sociedade. É isso, este olhar na educação que eu digo, num sentido profundo, é necessário para que a gente não seja pego por armadilhas. E as armadilhas estão em todos os lugares. Inclusive dentro da barca. Vocês entendem isso? Então, tem jeito, e aí passa para mim, por favor, porque é o seguinte, a Fernanda falou do José Pedro Galvão, e eu falo dele novamente, e encerro com ele, pelo seguinte, a gente não vai mover nenhum tipo de coisa se a gente se fechar em casulos. Eu acho importantíssimo que a gente se organize em associações, e eu estou falando de forma prática, gente. Vai lá, se organiza, fortaleça os laços da sua comunidade. Andréia, minha comunidade tem eu e mais 3 vizinhos, meu amigo. Vamos lá. Eu quis morar com fulano. Eu fui morar ali e no lugar tem só 2 sítios. Eu moro aqui no interior. Faça isso. Eu dou graças a Deus por todo o trabalho de educação domiciliar que tem sido feito no Brasil e no mundo. Eu acredito com o meu coração que esse trabalho tem salvado muitas almas. Mas eu continuo dizendo que a igreja nos ensina que os colégios católicos, a igreja por excelência, tem a primazia da educação, e depois a família, a Divinis Ilius Magistri fala isso. Mãe e mestra da humanidade, padre, exatamente. E então, a gente sabe que a igreja tem essa primazia, e a família, ela também educa, primeira igreja, a igreja doméstica. Então, a Divinis Ilius Magistri fala isso, é a igreja, a família e, subsidiariamente, o Estado. Havendo a necessidade, o Estado faça. Havendo quem não possa fazer, o Estado faça. O Murilo quer fazer. Espera. Porque, gente, as coisas vão entrando em sincronia, né? E eu falo assim, tem coisas que a gente tem que dar testemunho, né?
Eu conheci um rapaz, um protestante, inclusive, ele nem era católico, eu conheci nesses eventos assim, desse tipo, época impeachment de Dilma, você vai conhecendo muita gente, contra a ideologia de gênero, e esse rapaz me vendo fazendo uma palestra falando sobre catolicismo, ele veio conversar comigo, advogado, um cara que foi fazer doutorado na Itália, falou, Murilo, eu fazendo doutorado em Roma, eu participei de reuniões, era em teologia, no ambiente católico. E eu participei de reuniões lá do Vaticano sobre educação. Um protestante veio me contar isso. Então ele não tinha motivo, ele não estava querendo difamar, ele veio falar para mim que ficou chocado do que ele escutou lá no Vaticano, que o discurso era basicamente o seguinte: a igreja não entende de educação. Isso vindo de padres, sacerdotes, as pessoas que são responsáveis de comissões lá em altas posições. A igreja não entende educação de verdade. Quem entende é a Unesco, é o Instituto Ayrton Senna, é a Fundação Lema. E você tem que preparar o fim dos colégios católicos. O protestante ficou indignado com isso. E veio me contar dessa forma, que ele falou, eu não acreditei quando eu ouvi aquilo. Então isso ressalta a importância disso que a Andréia está falando. Os colégios católicos tradicionais tendem a acabar. Eu estudei em escola marista, já estava muito ruim quando eu estudei, assim, a decadência do ensino católico já era claro. Hoje, a tendência é que o grupo lá do Lema, como é que é o nome mesmo? O grupo Eleva daqui a pouco vai comprar, por exemplo, o Colégio Marista de Goiânia, já comprou em várias cidades. Esses grupos globalistas, eles estão se preparando inclusive para isso. Como a igreja tinha uma rede muito grande de escolas e está abandonando elas, e pelo que esse rapaz me falou, tem gente dentro do Vaticano que quer isso de forma intencional, isso é um projeto de entregar a educação para os globalistas, isso está acontecendo no Brasil. Então, se a gente não fizer escolas católicas, não contem com as escolas católicas tradicionais. Existe um projeto de entregar elas prontinhas o prédio e entregar para essa ideologia da morte, que é o globalismo. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Como eu disse no começo e reitero, não chega nas coisas elevadas que o Murilo e a Fernanda falaram, mas hoje essa é a nossa realidade e eu não quero terminar sem a esperança da qual nós devemos ser amantes. Existe um jeito. Nós precisamos fazer e criar, como José Pedro Galvão de Souza falava, olhar para a nossa comunidade e fortalecer esses laços, porque são esses laços fortalecidos e esses corpos intermediários, esses grupos, essas associações, grupos de pais, associação de pais, e não estranho porque acabaram com a associação de pais e mestres nas escolas, né? São estes grupos fortalecidos que vão barrar, e aí hoje eu não uso mais a mão do Estado, como José Pedro Galvão falava, mas que vão barrar a tecnocracia agindo nessas pessoas. E eu acho que a gente não nasceu para ser egoísta e se fechar em grupos. Cada grupo, dentro da sua realidade, fortalecido, ajuda a manter uma unidade fortalecida, né? E essa unidade ela pode ser nacional. E isso é o trabalho da nação também, isso é o conceito de nação, nessa união destes corpos e desse fortalecimento das comunidades. Porque cada escola que vocês fizerem surgir, essa escola tem de ser o anseio da comunidade local. Essa escola precisa reproduzir, refletir as necessidades das crianças daquela comunidade. Essa escola precisa fazer isso. E eu acho que esse trabalho de criação de escolas é sensacional, é uma sacada genial, e a escola católica vai prevalecer, mas é essa formada e administrada e gerida pela igreja e pela família. E é uma família constituída na rocha, erguida na rocha. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos, me desculpem a demora, tá bom? Muito obrigada. Bom, então, parabéns pela conferência, professora Andréia. Tenho certeza que a senhora proferiu com maestria
e que ela foi um complemento em relação às outras duas que nós ouvimos anteriormente. A palestra da senhora foi um verdadeiro raio-x da educação no nosso país, que acabou mostrando a instrumentalização para a qual ela tem se destinado, para um fim maligno. A senhora falava tanto da esperança, e a esperança que nós temos é a graça de Deus e pessoas iluminadas com essa graça, como a senhora, por exemplo, que nos faz enxergar essas larvas infernais que têm se lançado sobre nós, para que a gente consiga se desviar delas com a graça de Deus e vislumbremos aí um futuro melhor com a graça de Deus, para com que a gente possa, de fato, educar as crianças para o céu, né? Nesse momento, então, a gente acaba abrindo esse espaço para as perguntas. Quem quiser pode levantar a mão. O Eduardo vai estar com o microfone à disposição de vocês. Então, boa noite a todos. Gostaria de fazer a pergunta para a Andreia. Sobre as competências socioemocionais, qual a ferramenta que você indica para os psicólogos, então, para combater, então, né? O que a gente tem que estudar, né, para combater essas competências socioemocionais, tanto nas escolas, quanto também no nosso trabalho profissional? Que os psicólogos católicos estão crescendo, né? Eu acho isso que é muito bacana. A única ferramenta capaz de combater as competências socioemocionais são as virtudes, as verdadeiras virtudes. As virtudes que são ensinadas pelo catecismo, as virtudes que a igreja nos ensina, né? Isso para os psicólogos. Então, os psicólogos precisam conhecer as virtudes, todas elas, e trabalhar. Na verdade, assim, os psicólogos eles têm uma função que não é a da família, assim como o professor. Então, ele tem de entender qual é a necessidade da pessoa, né? Então, se essa pessoa vem de uma família já virtuosa, não tem muito o que fazer nesse sentido, né? Pode ser que haja em outros. Mas, para combater todo o trabalho das competências socioemocionais, só as virtudes. É como o vício, né? Um determinado vício só se combate com determinada virtude correspondente. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta para o Murilo, por favor. Eu vi que ele citou o Chesterton, né? E eu sou um grande fã do Chesterton. Então, eu queria falar sobre a questão que ele falou da Rerum Novarum, né? Que é a encíclica do Papa Leão XIII. Acho que você talvez conheça, né? O distributismo de Chesterton. Distributivismo, sim. Não sei se, de repente, isso seria uma forma de a gente combater tudo isso que você citou, que eu peguei um pouco, assim, no começo, né? Da sua palestra ali no meio, mas só queria saber se você acha que isso seria possível, né? Eu acho assim, o distributivismo ele é uma coisa mais... A ideia poética é aquela, quer dizer, que você... por exemplo, não é só o... Acho que a grande ideia do distributivismo, que eu falo que tem valor e a gente tem que se apegar a ela para pensar em alternativas para a nossa nação e novos movimentos políticos, é que não é só o Estado que é grande demais. A ilusão dos liberais é essa. Nós até concordamos, o Estado moderno é grande demais, ele roubou o papel da família, roubou o papel da comunidade. Nisso nós concordamos. No entanto, as empresas modernas são grandes demais também. E isso é uma irmandade, né? São as grandes corporações modernas e o Estado moderno são duas faces da mesma tecnocracia, né? Em última instância, atrelada ao sistema financeiro. Me explico melhor o que eu quero dizer com isso. O nível de concentração atual das empresas e da propriedade, você percebe quando você trabalhou um tempo em empresa, quando você vai vendo os dilemas, você percebe que não é eficiente também. É assim porque o sistema financeiro e a burocracia beneficiam o gigantismo. Então, o que começa a acontecer? Em vez de você ter um dono de fábrica em cada cidade, você tem um gerente geral. O normal de uma sociedade mais orgânica, mais natural, católica, seria isso. Você vai ter um empresário local, entendeu? É o cara de destaque ali, mas ele é local, ele tem raiz na comunidade. Não é um cara que saiu de São Paulo, por exemplo, vou falar da minha terra natal, e foi para Goiânia, e é um sujeito desenraizado que a Unilever manda para onde quer. Essa estrutura de que a vida humana foi completamente submetida a essas corporações mastodônticas, isso tende a acabar.
Agora, minha visão é que não, o instrumento, não tem como para você redistribuir a propriedade de uma forma justa, né, sem entrar em loucura de socialismo e comunismo, a única forma de fazer isso é reformar o sistema financeiro. Vou dar um exemplo para você. Tem um professor que eu admiro muito, que é um dos poucos economistas acadêmicos que fala a sério desse problema, é um professor alemão, chama Richard Werner. Ele tem um documentário disponível em português, legendado em português, que se chama Os Príncipes do Ien. Vale muito a pena assistir para pensar em alternativas. E ele fala, olha, esse privilégio de criar moeda que os bancos têm, nada impede que o Estado pudesse dar isso a cooperativas de crédito privadas, mas que não poderiam praticar usura, por exemplo, seriam de nível local, que teriam que entrar em sociedade com empresários, trabalhar com microcrédito também. Na Alemanha, ele cita como exemplo que o sistema bancário alemão tem essa característica. Então, assim, o problema é essa estrutura de criação de crédito, se fosse usada de uma forma condizente com a doutrina social, quer dizer, trabalhar com a produção. Então, se você vai incentivar a produção de verdade, você não pode praticar usura, trabalhar com a caridade, né? Que é assim, você dá empréstimos sem juros para as pessoas mais pobres, né? Não chega a ser uma doação, mas é a forma, vamos dizer, uma forma muito eficiente de ajudar as pessoas. Dar empréstimo sem usura, porque aí já vira sacanagem, né? Tudo isso é possível. Não tem nada de absurdo nisso que eu estou falando. Quando eu falo, por exemplo, acaba com os bancos modernos, a única coisa que o governo tinha que fazer é garantir os depósitos, né? Vamos dizer assim, olha, beleza, o Bradesco, o Itaú já ficaram ricos demais explorando os outros com usura, vocês podem ficar com a sua riqueza conquistada, mas agora vocês não podem criar moeda para praticar usura. O risco disso é que você vai colapsar a moeda. Mas o governo é a verdadeira autoridade monetária. Ele garante os depósitos, apaga o endividamento, ou uma parte boa dele. Tudo isso aqui que eu estou falando, eu achava que era impossível como economista, porque você é vendido uma doutrinação, né, da escola liberal que vem dos Estados Unidos para dizer para você assim, olha, não existe capitalismo, não existe produção sem usura. Isso é mentira. Na verdade, quando você olha, por exemplo, para a Revolução Industrial na Inglaterra, a maior parte das empresas inovadoras foi financiada por amigos e famílias, porque os banqueiros não queriam emprestar para quem estava inovando, porque era arriscado. O banqueiro quer emprestar para o governo, ele quer emprestar para uma empresa que já é monopolista do mercado, porque aí o juro pinga mais garantido. Então é mentira de que a gente precisa dos bancos modernos para poder produzir, para poder crescer como país. Isso é uma imensa lorota, entendeu? É muito difícil ir contra isso, porque, como eu falei aqui, a gente falou de Comissão Trilateral, Banco Mundial, todos os poderes do mundo são lastreados nisso. Então, quando você toca na usura, você mexe com tudo isso aqui. Se você apagar o poder da usura, tudo isso aqui começa a ficar sem força. Entendeu? Então eu acho assim, a ideia em geral do Chesterton é muito bonita, mas a gente só tem como executar essa proposta se a gente estudar o sistema financeiro em detalhe, não é o detalhe que um economista vai chegar, mas quando eu falo aqui para vocês que eu só dei pinceladas e que vocês precisam estudar isso e que é possível. Existem autores que escrevem sem economês, infelizmente muita coisa está em inglês, precisa traduzir, eu quero publicar um livro sobre o assunto. Mas se só eu souber desse assunto, não tem como a gente fazer um movimento político. Não tem como a gente mostrar, por exemplo, que num momento de crise mundial como essa, o Bolsonaro ter dado independência para o Banco Central, independência para o Banco Central não é independência de verdade, é independência do governo do Brasil e do povo brasileiro e dependência dos banqueiros internacionais. Eu não concordo com o que o PT quer fazer com o Banco Central, mas independência do Banco Central é num momento de crise que o Banco Central
precisa resgatar o Brasil, às vezes, de banqueiros, porque ele pode ser usado para isso, entendeu? Ele pode. A gente tem que largar esse preconceito liberal que o governo é ruim e a iniciativa privada é sempre boa. O mundo, de verdade, é mais complicado. Agora, você entregar o Banco Central na mão... Eu conheço como é que é a formação de economista. Todo economista de topo tem altas ligações com banqueiros de investimento. Então, você não pode deixar... Ele é um técnico, ele tem uma certa formação que permite ele fazer o que ele está fazendo, mas não tem como o povo entregar a direção do Banco Central para um sujeito desse. Entendeu? A doutrinação é muito forte. Boa noite. Primeiro, meu nome é Vitor. Primeiro, agradecer a exposição de todos. Com as pessoas, assim, eu vejo um problema que as pessoas, principalmente as famílias que estão em torno aí de uma busca de um colégio católico, muitas ainda são movidas pela parte mais baixa da alma, né? Como diria Platão lá, do baixo ventre, pela concupiscência e etc. Com isso, né, eu vejo que é muito atrativa essa questão da tecnologia, até das questões socioemocionais, por ser algo que reforça e justifica, no fundo, ali para esses pais, de terceirizar mesmo a educação dos filhos, né? E a minha pergunta é o seguinte: como que nós podemos trabalhar essas famílias, né, ao nosso entorno, para que elas não pensem com a barriga, né? Para que elas não pensem no seu bem-estar ali e procurem ser mais ativos na educação dos filhos. Obrigado. Eu não sei para quem você endereçou a pergunta, mas eu vou dar uma resposta assim, bem rapidinha e depois eu passo para o pessoal. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que ter momentos como esse, né? A Andrea falou, a escola precisa nascer de um anseio das famílias, né? Então, a gente precisa formar os pais. E muitos pais não têm ideia. Muitos pais se esforçam para pagar uma escola, se esforçam para poder dar aquilo que eles imaginam ser o melhor para os seus filhos. Eu vejo essas escolas hoje em dia e a gente sabe muito bem assim o que é rebimboca da parafuseta para enganar pai, sabe? Então tem a lousa eletrônica, o aluno vai receber todo dia tarefas no seu tablet. Deus me livre. Eu prefiro meu filho rabiscando giz no meio da rua do que recebendo tarefa por tablet. Só que os pais também não têm essa formação. E não é obrigado que a tenham, né? Eles também são fruto, assim, são vítimas desse golpe que está sendo dado. Então, eu acho que momentos como esse, em que você pode parar para refletir, para ouvir, para entender melhor qual é a finalidade última da educação, te ajudam a entender aquilo que no fundo, que te é vendido como uma vantagem, mas que no fundo está atrapalhando o seu filho de chegar no fim último da educação. Então, não tem mágica, né? É ali pai por pai, mãe com mãe, família por família, que a gente vai conquistar e vai colocar no coração deles esse desejo de fato, nenhum pai quer que o seu filho vá para o inferno. Nenhum pai. E eu acho que isso já é meio caminho andado. Entendeu? Todo pai quer que o filho vá para o céu. Agora, está muito desvirtuado isso e está escondido. Mesmo esse desejo dentro dos pais, os pais nunca param para pensar isso. Eu quero que meu filho vá para o céu. Você quer que seu filho tenha um bom emprego, você quer que o seu filho não seja viciado em drogas, você quer que seu filho tenha um bom trabalho, uma família. Tudo isso daí, no fundo, se você apertar mais um pouco, o pai vai falar, eu quero que ele vá para o céu. Então, descobrir isso, e aí mostrar o que facilita e o que dificulta essa ida ao céu, eu acho que é o trabalho de todos nós aqui, né? Queria só mencionar uma coisa muito prática, né, que todo mundo aqui sabe, mas falar, às vezes a gente tem até medo de falar.
da gravidade do que está acontecendo no mundo moderno. Então você pensa assim, uma escola moderna, um ambiente moderno. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que é retórica, eu vou responder aqui. Não sei se vocês já viram esse dado. Vocês têm noção de qual é a idade que hoje uma criança tem o primeiro contato com pornografia? Acho que o dado que eu vi foi entre 8 e 9 anos nos Estados Unidos. Menos. É possível. Eu falo por experiência e por depoimento, porque eu estou fazendo pedagogia para tirar exclusivamente o papel para poder atuar, porque é um grande problema que nós temos. Nós não temos pedagogos católicos. Uhum. Então, assim, o movimento de abrir escolas é fantástico e tem que ser, porque a escola, a igreja tem a educação na mão e ela era por quem? Patrocinada por leigos fundadores. Sim. Então, a gente precisa resgatar isso. Só que nós não temos pedagogos católicos. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Então, tem um desequilíbrio. A lei da oferta e da procura aí tem um desequilíbrio muito grande. E minha filha também está fazendo, e optou por fazer EAD para tirar o papel, e está hoje em Fortaleza, numa escola católica. Ela foi importada, porque ela é católica, ela assumiu uma turma de infantil 3. Uhum. E o aluno dela já veio falar de um desenho, que ela foi tirando dele, falar de desenho e falar que, não, porque eu quero ver a calcinha. Ela pegou os alunos, um vendo a calcinha do outro, um vendo a cueca do outro. Infantil 3. E qual era o desenho? Da raposa. Que depois ela ainda... Mamãe, é uma raposa, aquela raposa que sempre corre atrás da outra que é cheirosa. Ai, eu tenho aqui depois... Enfim, ele quer, de qualquer forma, pegar a raposa. É um desenho infantil. 4 anos, as crianças... E ele querendo catar a guria e beijar a guria. Sim, e isso daí, para a gente entender a gravidade, por que eu estou falando disso, né? No Twitter, eu sigo uma moça lá, hoje você vê uma moça que está com uns 21 anos, está com aspecto de moça bonita, parece ter um namorado, não é católica, parece, mas assim, ela dá um testemunho lá que é importante. Ela tinha feito transição de gênero. Ela faz uma campanha no Facebook, no Twitter, para poder ter uma conscientização das pessoas da gravidade que são esse processo de transição de gênero, essa mutilação, hormônios, né? Como isso está sendo promovido aí pela tecnocracia médica, né? É o termo correto, né? Como se fosse uma solução para um trem que... E ela elabora uma hipótese lá sobre o porquê está tendo tanto transtorno de gênero entre meninas. Eu já tinha pensado sobre isso e faz todo sentido. Eu acho que assim, é 90% de ser isso. Ela explica assim, olha, contato com pornografia. Por quê? Porque a pornografia é extremamente agressiva, quer dizer, é a humilhação da mulher, é uma coisa pesadíssima. Então, você imagina uma menina de 8, 9 anos, 10 anos, pouco importa, tendo contato com isso. Ela olha para aquilo e ela fala assim, eu não quero ser mulher. Se ser mulher é isso, eu não quero ser mulher. Então, em certo sentido, a gente pode dizer que esse vendaval de transtorno de gênero está sendo plantado pela indústria pornográfica. E você vai me falar que as redes sociais, você fala um A sobre vacina, o cara te censura, e eles não conseguiriam, vocês não conseguiriam censurar a pornografia em escala mundial? É mentira. É porque a pornografia, gente, eu traduzi um livro do autor americano William Michael Jones chamado Modernos Degenerados. E lá ele explica como nasceram os programas de educação sexual modernos, que são baseados numa figura chamada Alfred Kinsey, que é um dos maiores depravados transformados em acadêmicos na história da humanidade. E o ponto ali é que a indução da tendência homossexual e a sexualização precoce sempre foram objetivos da educação sexual. Não é que os caras que fizeram, né, a base disso no começo foi Columbia e a New York University, né?
E era bem claro, os programas iniciais, eles já na década de 70, 80, que pornografia não era de fácil acesso como hoje, eles faziam questão de botar pornografia bem agressiva para quem estava fazendo o curso, para já ter uma dessensibilização. Então, entendam o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o ambiente moderno, videogame moderno, desenho moderno, convivência moderna, induzir a sexualização não é uma coisa acidental. É a essência da educação moderna, é a sexualização precoce. Vocês entenderam? Esse é o ponto. É isso que a gente tem que entender isso com uma clareza muito clara. A gente está falando aqui de engenharia social, mas o instrumento central da engenharia social que está matando a inteligência humana, a capacidade de ver Deus, de contemplar, de meditar com os filósofos, é a sexualização precoce. Se você quer matar o espírito humano, faça sexualização precoce. Wilhelm Reich, que é o pai, quer dizer, lá do freudismo marxista, né? Toda a teoria dele é baseada nisso, né? Vou contar, tá lá no livro Libido Dominante do Michael Jones, um trecho no qual ele conta, lá era filha dele envolvida, uma situação nisso, em que você via assim, olha, o envolvimento com a pornografia, o que vem junto, uma criança começou a rezar aos 7 anos depois que parou de mexer com isso. Isso a gente está falando da década de 40 e 50. E começou a ter escrúpulos genuínos. E aí ele percebeu que era só convencer a criança a voltar a ter contato com pornografia e os atos que se seguem ali, que a criança largou a oração. E disso ele elaborou assim, que a energia psíquica que vai para a oração, ela é incompatível. Quer dizer, ou você tem essa atividade sexual precoce, ou você desenvolve a oração. Isso é o Wilhelm Reich, um psicólogo freudiano marxista. Então ele está falando a mesma verdade que a igreja fala do outro lado. Vocês estão entendendo? Então, essa é a gravidade da coisa. Se o seu filho tiver contato com isso, sem proteção, às vezes vai ser inevitável, mas se ele tiver o conhecimento, se ele tiver a orientação, ele vai ser capaz de resistir. Mas é morte da alma imediata. Entendeu? A educação moderna, ela é orientada, o objetivo primário dela é a morte da alma. E o seu principal instrumento é a sexualização precoce. Pessoal, eu só quero trazer o seguinte. Primeiro, eu fiz uma pós-graduação em Educação Especial pela Unesp. Uma das nossas aulas dizia como tratar... Eu não estou vendo criança. Tem criança? Outro dia eu conto, eu não quero falar. A aula se dava em torno dos desejos dos alunos com necessidades especiais. E a gente tinha de ter atitudes em relação às ações deles dentro de sala de aula. E o que foi simulado era um aluno com necessidades especiais, com deficiência mental, com síndrome de Down, perdão, se masturbando na sala de aula. E foi colocado para a gente qual seria a nossa ação diante daquilo. Todos os professores que disseram que iriam chamar o aluno e conversar com ele, pedir para que ele parasse, foram reprovados. Eu fui reprovada. Porque o correto era deixar que ele fizesse ali até que ele terminasse, chamasse para que ele terminasse aquilo no banheiro. Isso é numa pós-graduação da Unesp. E com relação à sua pergunta sobre as famílias, o alvo de todo o movimento financista é a destruição da família para ter um cara totalmente desprovido de laço familiar. Se a sexualização precoce é um instrumento, a criança é o alvo. E a família é, por consequência. A última batalha vai se dar entre Satanás e a família. E
a família ela acaba sofrendo muito mais porque os pais não estão sabendo como agir. E é esse o trabalho de fortalecer os laços comunitários que vai fazer com que esses pais melhorem na ação. Eu acho que, assim, é tudo. A gente tem muitas coisas bonitas para falar e a gente quer falar bastante, mas a coisa tem que ser prática nesse sentido. Quantos pais eu tenho que estão no meu colégio? Vamos pensar assim. Eu tenho tantos pais. Quantos dias eu dou formação para eles? Porque eu já sei, então eu quero que eles saibam também. Então é prático, é dessa forma. Quantos pais eu tenho que me conhecem, que não têm filhos no colégio, mas eles estão aí, no meu meio de convivência. Como que eu consigo falar com eles? É no boca a boca mesmo, é ir lá e falar. E na questão da pedagogia, são muitas escolas surgindo agora, e isso é muito novo. E tem muita gente entrando nas faculdades de pedagogia, sofrendo, porque é um sacrifício. As aulas são ridículas. Todas as faculdades de pedagogia hoje, todos os cursos têm gênero. E nenhum deles tem didática de verdade, e nenhum deles tem filosofia da educação de verdade. A filosofia da educação deles foi substituída por Dermeval Saviani. É isso que tem, é uma filosofia da educação deturpada. E os cursos de pedagogia estão formando militantes. É culpa dos professores? Não. Isso é a última coisa que eu queria dizer. Eu queria que dentro do nosso grupo, né, esse grupo que se divide em vários grupos, porque nós somos católicos e nós somos a universal, né? Mas a verdadeira chorai, entendeu? E que todos nós tenhamos o maior respeito pelos professores, sem coleguismo, sem coletivismo. Mas cada professor que passou por um curso de pedagogia, que foi forjado, que foi forçado a crer em coisas. Gente, dissonância cognitiva é uma das maiores armas que os cursos universitários têm. E isso é manipulação comportamental. Os caras atuarem contra os seus próprios valores. Isso está dentro de todos os cursos universitários hoje. Mas eu faço engenharia, tá também. Todos os cursos. Então, que a gente tenha respeito pelos professores. Andréia, mas tem muito professor doutrinador. Tem mesmo. Você é um deles? Eu não sou. Então não é todo mundo. Que a gente tenha respeito pelos professores, que a gente tenha respeito pelos pais. Cada pai está numa luta desgraçada para dar o céu para o seu filho, mesmo sem saber que está querendo isso. Então, esse nosso trabalho precisa ser muito prático, precisa ser muito floreado de coisas muito bonitas, porque a gente precisa dizer, porque a beleza está conosco, né? Mas precisa ser muito prático. Os pais estão passando necessidade intelectual. E eu não posso ser aquele chato de galocha, sabe? Metida conservador. Entendeu? Dentro do meu intelectualismo reinante, meu amigo, desce desse salto e vamos lá falar com os pais. Entendeu? Neste momento, eu estou totalmente trabalhada no Mano Brown. A gente não pode esquecer da base. Vocês estão entendendo? É isso. Eu queria falar isso para vocês, porque o nosso trabalho, ele é muito bonito, ele é filosófico, ele é intelectual. A gente não pode desprezar o trabalho intelectual, pelo contrário, entendeu? São José Maria Escrivá fala que se o nosso trabalho intelectual, se o nosso estudo, ele é parte de um trabalho intelectual, e esse trabalho intelectual é um apostolado, a gente tem obrigação de estudar. Então, a gente precisa estudar, mas a gente não pode deixar aqueles que não estão nessa mesma vibe. A gente precisa ir atrás deles. Há muitos anos, a renovação, a igreja, né, e a renovação assumiu para si, a RCC, eu fui da RCC durante muitos anos, então eles trabalharam, vamos evangelizar os batizados. Entendeu? Vamos, gente! Não tem que ter medo para falar para peixe dentro do aquário, porque o peixe que está dentro do aquário está perdido. Não tem que ter medo. Mas você quer falar para peixe dentro? Quero. Vai falar para todo mundo que precisar. Ide e ensinai a todos. Deus abençoe. Muito obrigada. Então, antes de dar a bênção, Andréia, só dizer que, como está ali no lema, do grandioso lema de Santo Inácio de Loyola, a sua reprovação lá em Mordor foi ad maiorem Dei glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, glorioso e castíssimo São José, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, proteja-vos, guarde-vos e conduza-vos Deus, eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.